O seu maior inimigo não está do outro lado da rua ou atrás de uma mesa de escritório. Ele está entre as suas orelhas, usando a sua própria voz para assinar a sua sentença de morte social. O soco no estômago. Você acredita que o mundo é injusto. Você acredita que a economia, o governo, o seu chefe ou a sorte são os grandes vilões que impedem a sua ascensão. Você aponta o dedo para fora, buscando um culpado externo para a sua estagnação. Mas quando as luzes se apagam e o barulho do mundo silencia, você sabe a verdade rascante. O carrasco, que aperta a corda no seu pescoço, todos os dias acorda com você. Ele divide o seu travesseiro, ele conhece todos os seus medos, e ele usa a sua própria voz para te convencer de que a mediocridade é o único caminho seguro. O ponto cego da sua vida não é um enigma, é a presença constante de um traidor que você chama de eu. O tribunal interno está sempre em sessão. Um tribunal onde o juiz é o seu medo, o promotor é a sua insegurança e o réu é o seu potencial. É um jogo viciado, onde a sentença já foi dada antes mesmo do processo começar. O inimigo não é um monstro externo com garras e dentes. É um parasita invisível que tem as senhas do seu sistema operacional. Ele não precisa te atacar fisicamente. Ele só precisa sussurrar no momento certo que você não é capaz, que o risco é grande demais, ou que o amanhã é um lugar melhor para começar. Cada vez que você ouve esse sussurro, você entrega um pedaço do seu território para a sombra. O parasita com senhas. Imagine um invasor que entra na sua casa, senta na sua cadeira e começa a dar ordens aos seus empregados usando o seu tom de voz. Ele não usa força bruta, ele usa persuasão. Ele conhece os seus pontos fracos, as suas feridas não curadas e os seus desejos mais infantis. Esse é o seu sabotador interno. Ele é o parasita com senhas. Enquanto você busca ferramentas externas de produtividade e gestão, ele está alterando o código-fonte da sua vontade. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva o suficiente para continuar servindo de hospedeiro para o medo dele. A mecânica do auto-engano é sofisticada. O sabotador nunca diz desista de forma direta. Isso seria óbvio demais e o seu instinto de sobrevivência reagiria. Ele é mais sutil. Ele diz: você trabalhou duro hoje. Merece ver 10 minutos de conteúdos fúteis. Ele diz: esse projeto é grandioso demais. Você precisa de mais pesquisa antes de dar o primeiro passo. Ele transforma a sua cautela em covardia e o seu descanso em paralisia. O ponto cego é não perceber que cada desculpa que você aceita é um território que você entrega para o parasita. A autoridade interna começa quando você para de negociar com o seu próprio fracasso e entende que o descanso merecido é muitas vezes apenas a eutanásia da sua ambição. A logística da traição. O sabotador interno é um mestre da logística. Ele não prepara o seu fracasso no momento da ação, mas semanas antes, através de microconcessões. Ele te convence a dormir 5 minutos a mais na segunda-feira. Ele te autoriza a comer algo que destrói a sua energia na terça. Ele te sugere ignorar aquela pequena tarefa na quarta. No momento em que o grande desafio surge na sexta-feira, você já está enfraquecido, sem brio e com a vontade corroída. A traição é um processo lento de desmantelamento da sua espinha ereta. O tribunal interno usa essas pequenas falhas como evidências contra você. O promotor diz: como você espera conquistar o mundo se não consegue nem sair da cama na hora? E você aceita o argumento. Você se sente culpado, e a culpa é o combustível que o parasita usa para te manter quieto. A logística da traição visa criar uma imagem de si mesmo como alguém pouco confiável. Quando você para de confiar na sua própria palavra, a autoridade interna morre. O mando firme exige que você vigie as pequenas passagens, os microvazamentos de energia que o sabotador usa para inundar a sua fortaleza. O espelho assassino. O enfrentamento da sombra é o que chamamos de espelho assassino. É o momento em que você decide olhar para o vidro e não enxerga a imagem que você projetou para o mundo, mas a verdade nua e suja que você tentou esconder de si mesmo. A sombra é o depósito de tudo o que você negou em si mesmo: a sua raiva, a sua ambição, o seu egoísmo e, principalmente, a sua força brutal.
Como você tem medo da própria força, você a trancou no porão. E agora, ela se tornou um fantasma que assombra os seus planos. O espelho assassino mata a sua persona, a máscara de bom moço, de vítima ou de incompreendido. Ele revela que você é o único responsável pela lama onde está pisando. Esse choque é insuportável para a maioria. O rebanho prefere continuar cego, culpando o destino, do que aceitar que o mando firme da própria rota exige o assassinato do ego mimado. O ponto cego é a negação da própria sombra, mas o que você não enfrenta te governa. Se você não integrar o seu lado obscuro, ele continuará agindo nas sombras para destruir qualquer chance de luz na sua rotina. O soberano não é o homem que não tem sombras, mas o homem que as usa para projetar a sua própria grandeza. Dinâmica de chão de fábrica. Vamos ao asfalto. Olhe para o homem que sabe que precisa terminar aquele relatório, aquela proposta ou aquele estudo para mudar de nível. Ele abre o computador com boas intenções. Mas em 5 segundos, o sabotador interno assume o mando. Deixa eu só ver como está a notícia tal. Deixa eu conferir aquela notificação rápida. 3 horas depois, ele está mergulhado em um loop infinito de futilidades digitais, sentindo um peso no estômago e uma trepidação da alma que ele tenta abafar com mais distração. O sabotador interno justifica essa perda de tempo como necessidade de relaxar ou busca de inspiração. Mas a verdade do chão de fábrica é que ele está fugindo do atrito rascante. O trabalho real exige esforço, exige enfrentar a própria incompetência momentânea, exige dor. O parasita oferece o alívio imediato do entretenimento barato para evitar que ele cresça. Esse homem não perdeu tempo. Ele perdeu uma batalha pelo mando da própria mente. Ele entregou a sua autoridade interna para um mecanismo de controle projetado para explorar as falhas do seu tribunal interno. Ele é um prisioneiro que ama as suas grades de LED. O Tribunal de Cioran. O filósofo Émile Cioran entendia a anatomia do desespero como ninguém. Ele sabia que o cinismo interno é o maior escudo do ego contra o fracasso iminente. O sabotador usa a lógica de Cioran de forma perversa. Se tudo vai acabar em nada, por que se esforçar? Se o mundo é uma farsa, por que tentar ser real? Esse niilismo de conveniência é a desculpa perfeita para o covarde que teme o julgamento dos outros. É o conforto da cova antes mesmo da morte. O ponto cego do cinismo é que ele te protege do erro, mas te enterra vivo na insignificância absoluta. O sabotador te convence de que não tentar é uma forma de inteligência superior, quando na verdade é apenas medo de ser medido e considerado insuficiente. A autoridade interna exige que você haja, apesar do absurdo, apesar do vazio e apesar da voz que diz que nada vale a pena. O mando firme é a capacidade de construir uma obra no meio do deserto, sabendo que o deserto é indiferente, mas que você não é. A tentação de existir é o ato de rebeldia supremo contra o silêncio do nada. O silêncio do carrasco. Como você cala o diálogo interno que te sabota? Através do silêncio do carrasco. O carrasco não discute com o réu, ele apenas executa a sentença. Quando a voz do sabotador começar a sussurrar desculpas, não tente argumentar. Se você entrar em um debate com seu parasita interno, você já perdeu. Ele é um mestre da retórica e vai te vencer pelo cansaço. O silêncio do carrasco é a ação imediata, sem pensamento intermediário. É o salto no banho frio, sem testar a temperatura da água. A postura de mando firme é construída no silêncio. É a recusa em dar explicações a si mesmo. Se você deu a ordem, você a cumpre. Ponto final. O sabotador prospera no espaço entre a decisão e a ação. O silêncio do carrasco fecha esse espaço. Quanto menor o tempo entre a ideia e a execução, menos oxigênio o parasita tem para respirar. A autoridade interna é um músculo que cresce no vácuo do pensamento. Pare de se entender e comece a se mandar. O autoconhecimento sem automando é apenas masturbação intelectual no tribunal interno. A autópsia da justificativa. Toda vez que você falha em cumprir a sua própria palavra, o seu tribunal interno realiza uma autópsia da justificativa. Você cria uma narrativa heróica para o seu fracasso rotineiro.
Eu não fiz porque as condições não eram ideais. Eu não consegui porque fui interrompido por terceiros. Eu não comecei porque ainda não era o momento certo. O sabotador é um advogado brilhante. Ele consegue transformar a sua preguiça em um ato de prudência estratégica. Ele te faz acreditar que você está sendo inteligente ao evitar o esforço. Mas a realidade do real não aceita narrativas ou desculpas. O real só aceita resultados palpáveis. Se o trabalho não foi feito, a autoridade foi perdida. Cada justificativa que você aceita é um território que você entrega para o inimigo. O ponto cego é acreditar na própria mentira. O homem de postura inabalável não aceita desculpas de si mesmo, não importa o quão lógicas elas pareçam. Ele sabe que a disciplina é a única linguagem que o real entende e respeita. Se você quer retomar o mando firme, você precisa demitir o seu advogado interno e assumir a postura de carrasco das suas próprias justificativas. O mando sobre a sombra. Assumir o mando sobre a sombra não significa vencer o sabotador de forma definitiva, mas integrá-lo ao seu sistema de comando estratégico. A raiva que ele usa para te paralisar pode ser usada como combustível térmico para o trabalho pesado. A ambição que ele usa para te frustrar pode ser usada como bússola para a sua expansão territorial. O sabotador é energia pura que foi desviada para a autodestruição porque você teve medo de dar a ele uma tarefa real e digna da sua força. Pare de tentar ser um homem equilibrado ou em paz consigo mesmo. O equilíbrio é a morte da força vital. O ponto cego é a busca pela harmonia interna que o sistema te vende para te manter dócil. O que você precisa é de um governo de ferro sobre as suas pulsões contraditórias. Use o cinismo do sabotador para duvidar das promessas fáceis do mundo externo. Use a agressividade da sombra para romper os obstáculos que o rebanho teme enfrentar. O mando firme é a arte de usar os seus demônios para construir o seu reino no asfalto. A estética da postura. A postura de mando não é algo que você finge para os outros. É algo que você sustenta quando ninguém está olhando e o silêncio é absoluto. É a decisão de continuar no posto quando o cansaço grita e o brio parece ter acabado. É a recusa em baixar o nível da execução só porque o ambiente ao seu redor é medíocre. O tribunal interno está sempre em sessão permanente. E o seu comportamento no escuro é o que define a sentença final da sua vida. O sistema quer que você seja inconsistente e fragmentado. Ele quer que você tenha picos de motivação seguidos por vales profundos de corrosão interna e inércia. O mando firme é a morte da motivação. É a entrada no campo da disciplina cega, onde você faz o que deve ser feito simplesmente porque a sua palavra é a lei suprema do seu território. Se você não consegue mandar em si mesmo em um dia de chuva, você nunca mandará em nada em um dia de glória. O ponto cego é acreditar que você precisa de um sentimento positivo para agir. O soberano do óbvio age porque ele é a própria fonte da ordem. O cálculo da integridade. A integridade é a matemática do mando firme. Se você prometeu a si mesmo e não cumpriu, você está em débito com a sua própria autoridade. E o juro desse débito é a corrosão interna. A trepidação da alma nada mais é do que o sinal de alerta do tribunal interno avisando que você está perdendo o controle da rota e se tornando um subordinado das circunstâncias. Quanto mais você foge do óbvio, mais o tribunal se torna um lugar de tortura lenta. Retome o mando através de pequenas vitórias brutais e silenciosas. Cumpra o que é insignificante para ganhar o direito de comandar o que é grandioso e vital. O sabotador interno odeia a constância e a previsibilidade. Ele prospera no caos, na exceção e na quebra de regra. Quando você se torna previsivelmente disciplinado, o parasita começa a passar fome de atenção. Ele perde o acesso às senhas da sua vontade. O ponto cego da sua mudança é esperar por um grande evento transformador vindo de fora. A transformação real é o som seco de uma tarefa sendo concluída enquanto o sabotador grita no seu ouvido para você parar e descansar. O despertar do carrasco. O último passo no tribunal interno é o despertar definitivo do carrasco. É o momento em que você para de ter pena da sua própria história ou das suas limitações.
A autocompaixão é o veneno que o sabotador usa para manter a corda frouxa o suficiente para você não morrer sufocado, mas apertado o suficiente para você não conseguir fugir do cercado. Mate a vítima que habita o seu espelho. A vítima não tem mando firme. Ela só tem reclamações e uma busca eterna por salvadores que nunca virão. Enfrente o espelho assassino todos os dias, sem filtros e sem misericórdia. Pergunte-se: quem deu as ordens na minha vida hoje? Eu ou o meu medo? Se a resposta for o medo, aceite a humilhação do real e volte para a forja imediatamente. Não busque conforto ou alívio. Busque a dureza que te torna impenetrável, a manipulação interna e externa. O ponto cego é a esperança vã de que um dia o diálogo interno será fácil e harmonioso. Ele nunca será. Ele será uma guerra eterna pela autoridade do mando, e a única coisa que importa é quem está segurando o cetro no final da rota. O compromisso com o mando firme. Se você entendeu que o tribunal interno agora tem um novo dono e um novo código de conduta, deixe nos comentários. O mando é meu, e comece a agir agora mesmo contra a primeira sugestão de inércia que o seu sabotador interno te der nos próximos 10 minutos. Não negocie com o parasita, não dê explicações ao subordinado, apenas execute a ordem. O ponto cego da sua força é a sua própria permissividade com o fracasso. Feche o tribunal para reformas estruturais e abra uma frente de batalha no real. O mando firme é a única forma de habitar o mundo com a espinha ereta e o olhar fixo no objetivo. A rota é dura, o inimigo é íntimo, mas a sua autoridade deve ser absoluta. O mando é seu.